Boa noite, pessoal. Já deu 5 minutinhos, agora vamos começar a nossa aula. Não esqueçam de preencher a lista de presença que está lá no grupo, tá? Para vocês registrarem que estão aqui assistindo a aula. E galera da gravação, que vai assistir a partir de amanhã, coloca o nome nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Boa aula e boa noite, professora Daisy. Pode começar. Cadê? Onde eu estou? Aqui. Boa noite, então, a todos. Para quem chegou agora, eu espero que vocês tenham já trazido sua garrafinha de água, já deixado tudo preparado, porque a gente vai começar por uma jornada, né, que não pode ser interrompida. Quando a gente está estudando para concurso, e principalmente para concurso militar, a gente já tem que começar a deixar as coisas mais ou menos ordenadas, e é nas mínimas coisas que a gente faz isso, né? Então, eu vou trazer aqui a matéria de inglês, e já desejando a todos uma boa sorte, um bom trabalho. Vai depender muito realmente da disciplina de vocês e do engajamento que vocês tiverem, porque o inglês para esses concursos, ele não é muito pesado. É um inglês que você precisaria treinar um pouco mais daquilo que você já trouxe da escola, né, até o 9º ano. Então, vamos lá, vamos começar, né? O nosso foco são as escolas EPICAR, ESA, EAR, Colégio Naval. Então, eu vou trazer para vocês, a gente vai começar pela estrutura básica do inglês. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a estrutura básica do inglês. E a estrutura básica do inglês, ela começa pela word order, ou seja, qual é a ordem natural das sentenças, em que ordem que cada palavra vem, e que geralmente é sujeito, verbo e objeto. É lógico que, assim, para tudo, gente, quando vocês vão estudar uma língua estrangeira, vocês precisam ter esses conceitos bem estruturados desde o português, tá? Mas a gente vai entrar nesse assunto também, é só para vocês saberem qual é a estrutura básica do inglês. Então, a gente começa reconhecendo qual é a ordem das palavras nas sentenças, que normalmente é o sujeito, verbo e objeto. Depois a gente vai falar alguma coisa sobre nouns, que são substantivos, são noções preliminares sobre os substantivos. Vamos também abordar hoje o verbo dare to be, que é o verbo existir. E em português sabemos que a gente usa também o verbo haver, no sentido de existir, ele também pode ser usado como existir, né, o verbo haver, mas a gente vai salientar algumas diferenças que são peculiares da língua portuguesa e que não ocorrem na língua inglesa, precisamos ter esse cuidado. E, por último, a gente vai falar sobre, hoje, né, a gente vai falar, por último, sobre articles. AN, que é o artigo indefinido, é uma marca de singular. Eu não vou dar spoiler agora, não. Vou deixar para falar com vocês no decorrer da nossa aula. Vamos lá, então. Vamos começar pela word order, né? O inglês é uma língua estruturada. Então, quando eu falo que inglês é uma língua estruturada, eu estou querendo dizer que é um idioma que ele segue um padrão fixo nas sentenças afirmativas, também nas negativas e nas interrogativas. Mas a gente começa pela afirmativa, que é aquele padrão que a gente observou lá no slide anterior, sujeito, verbo e complemento. Então, e o objeto, né? Então, a gente tem ali, ó, SVO, esse é o padrão que a gente tem, sendo que isso aí pode ser depois elaborado. Outros elementos também podem ser colocados aí. Mas aí a gente tem alguns exemplos. Ó. I like pizza. She studies English. They watch TV. Assim, você percebe a impossibilidade de ocultar o sujeito.
por exemplo, ou então de inverter a ordem dos fatores oracionais. A ordem das palavras ela não pode ser invertida. Por quê? Porque quando você muda essa ordem, você muda a estrutura gramatical, não é uma questão nem de mudar o sentido. Em português a gente vê isso, né? Principalmente em se tratando de substantivo e adjetivo, nós vemos que eles mudam de sentido se eu mudar o adjetivo de posição em relação ao substantivo. Em inglês, não, ele simplesmente vai ruir a estrutura gramatical. Você vai acabar com a estrutura gramatical. Então, você tem que manter sempre, e não pode também omitir nenhum desses elementos. Você não pode simplesmente falar I like e deixar, sabe, para lá. Mesmo quando você já falou da pizza antes, você precisa fazer uma referência a ela de novo. E a gente vai ver isso com calma. Você vai ver isso no próximo slide. Olha aqui, ó. Vou fazer uma... Em português, eu posso falar, gosto de pizza. E o que eu ocultei aí? Eu ocultei o sujeito. Por que eu ocultei? Porque nós temos essa particularidade que é a conjugação verbal, né? A declinação verbal, na verdade. O que significa declinação verbal? Para cada pessoa, eu tenho uma forma verbal diferente. Isso na maioria dos casos. Vários verbos existem também coincidências entre uma pessoa e outra, entre um tempo e outro, às vezes entre o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Então, são poucas oportunidades de confusão, porque o próprio verbo indica quem é a pessoa. No inglês, isso não existe. No inglês, praticamente não existe diferença de uma pessoa para outra. Então, eu sempre vou criar muitas oportunidades para criar uma confusão. Como no primeiro exemplo ali do inglês, que eu coloquei like pizza. Aqui, ó. Aqui está escrito like pizza. Eu posso usar para esse mesmo verbo I like pizza, we like pizza, they like pizza. Aqui eu tenho 3 pessoas diferentes. Eu gosto de pizza aqui no primeiro, nós gostamos de pizza no segundo, e eles gostam de pizza. Então, na verdade, em inglês eu tenho a mesma forma verbal, mas quando eu vou fazer a interpretação, quando eu vou fazer a tradução disso que eu escrevi em inglês, eu tenho 3 formas verbais diferentes. E essa forma verbal, ela só vai se apresentar diferente a partir do momento que eu tiver o sujeito expresso. Então, eu não tenho espaço para ocultar o sujeito. Eu preciso do sujeito, do verbo e do objeto. Vamos olhar aqui no próximo exemplo, quando em português eu posso dizer assim, de pizza eu gosto. Então, eu mudei a ordem dos elementos oracionais e ficou completamente compreensível. Não tem problema nenhum em português. Em inglês, eu não posso falar pizza I like. Não tem como fazer isso. Eu simplesmente destruí a estrutura oracional da sentença. Eu poderia até colocar pizza, I like it. E aí, aqui vocês vão ver que eu tenho um outro pronome, e esse pronome é que está fazendo referência à pizza. Eu posso usar aqui um pronome porque você já sabe do que nós estamos falando. Estamos falando de pizza, ok? E aí, a palavra pizza, ela ficou sozinha. Isso pode acontecer? Pode acontecer, é coloquial. Mas quando eu vou examinar a oração seguinte, eu tenho exatamente a mesma estrutura que foi falada lá no início, que não pode ser mudada. A, que é o sujeito, like, que é o verbo, it, que é o objeto. Ok? E que faz referência à primeira sentença que nós usamos, que é I like pizza. I, sendo sujeito, like, que é o verbo, e pizza, que é o objeto. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mão e a gente vai conversando. Ok? Bom,
Vamos lá. O que a gente pode evoluir em relação a esse quadro do SVO, que é o sujeito, verbo e objeto? Numa situação mais complexa, a gente pode introduzir as circunstâncias, tá? Circunstâncias, elas são expressas através de advérbio, a partir de advérbio. Então, às vezes você não sabe... Quer falar alguma coisa, Maria Clara? Ou é só um oi? Se vocês precisarem falar, pergunta. Não entendeu o verbo? Áquila. É Áquila? É isso? Não entendeu o verbo. O verbo... Vamos voltar lá. Onde está o verbo? Eu quero que você preste atenção, então, aqui nesse primeiro exemplo, ó, onde eu tenho aqui, ó, I like, we like, they like. Você percebe que nesses 3 exemplos eu tenho 3 sujeitos diferentes, mas eu tenho só uma forma verbal? O verbo nunca muda aqui, para essas pessoas. Não significa que para outras pessoas não haverá alguma mudança. Pode haver essa mudança e mais para frente a gente vai ver isso num momento oportuno. Mas nesse momento aqui eu quero que vocês tenham em mente, não se esqueçam, que não existe, assim, em primeira instância, essa declinação do verbo. O que eu chamo de declinação? É ele apresentar uma característica que seja específica para cada sujeito. Isso acontece na língua portuguesa, quando a gente, por exemplo, na primeira pessoa do plural, nós temos nós gostamos, nós estudamos, nós corremos, nós fazemos, e aí a gente vê que toda vez que termina com mos, a gente tem o quê? A primeira pessoa do plural. Em inglês a gente não tem isso. A gente tem we like. Então só tem o verbo ali, like. Se eu deixo esse primeiro, como está aqui ó, no primeiro exemplo, like pizza. Quem é que like pizza? I, we, they. Entende? Que não tem o verbo, como ele permanece sempre do mesmo modo, então isso me obriga a colocar um sujeito na frente dele, para que a pessoa que vai ler ou que vai ouvir o que eu estou declarando, ela saiba exatamente de que eu estou falando. Todas as vezes que a gente vai escrever, ou que a gente vai falar alguma coisa, a gente sempre tem que se preocupar em quem vai receber a mensagem, né? A pessoa tem que receber essa mensagem. Se estaria errado ficar... Deixa eu abrir esse chat aqui, porque eu não estou vendo todas as perguntas. Espera aí. Estaria errado sem o it? Sim, estaria errado sem o it. Por quê? Como eu falei lá no primeiro slide, essa estrutura, ela é básica. A gente precisa dela, tá? Quando você fala só I like, é como se você estivesse falando assim, eu gosto. E a outra pessoa fica no vácuo. Então, você tem que falar, eu gosto de quê? A língua inglesa, ela tem essa estrutura, assim, fixa, sabe? É como se ela fosse uma língua, assim, como se ela fosse uma pessoa muito metódica, que você tem que fazer tudo direitinho, assim, para ficar tudo, cada coisa no seu lugar, bonitinho. É exatamente isso. Então, quando eu digo que existe uma estrutura básica e que você não pode ocultar o sujeito, mas você também não tem como ligar o sujeito a um objeto sem colocar o verbo. E você também não pode colocar o sujeito e o verbo e deixar sem um objeto, porque o objeto ele é necessário, desde que o verbo peça o objeto, né? A gente vai chegar lá nesse ponto também. É sempre que você vai ter essa estrutura, sempre você vai ter, assim, um sujeito ligado a um verbo. Isso sempre. Vai ter sempre um objeto ligado a um verbo? Depende. O verbo pede objeto? Se ele pedir objeto, tem que ter o objeto.
de alguma forma ou de outra. Ou vem expresso por um substantivo, que normalmente é um substantivo que faz papel de objeto, ou ele vem a partir de um pronome. O pronome só vai acontecer se antes o substantivo já tiver sido declarado. Ok? Mas, assim, o verbo, ele precisa aparecer ali junto com o sujeito, justamente porque ele vai ser 90% das vezes igual para todas as pessoas. Ele não vai ter diferença. Aqui a gente ainda está falando de presente. Quando a gente chegar no passado simples, por exemplo, piorou, que aí não muda nunca. Não muda nunca, nunca, praticamente. Só se o verbo for irregular. Os verbos regulares são exatamente todos iguais para todas as pessoas. Então, não tem como você abrir mão desse sujeito. Precisa ter um sujeito. Ok? Júlia, foi Júlia Fernandes. Tá respondido? Você entendeu? Não, e Áquila, né? Áquila que tinha perguntado do verbo e a Júlia perguntou do objeto, o pronome. Vamos em frente, então. Então, depois que a gente falou de sujeito, verbo e objeto, o que vem depois disso? O que pode vir depois disso? Podem vir as circunstâncias, que são apresentadas sempre a partir de advérbio. Advérbio é aquela classe de palavras que conta como as coisas aconteceram, tá? Então, assim, conta como, onde foi que aconteceu, quando foi que aconteceu. É basicamente, assim, uma fofoca. Por quê? Porque o importante é sujeito, verbo e objeto. Mas, às vezes, você precisa colocar alguma outra informação. Essa informação não é exatamente essencial para o entendimento da mensagem, mas ela enriquece essa mensagem. É um plus, né? Então, e aí a estrutura vai ser completa da oração seria essa: SVOMPT, porque a gente vai ter sujeito, verbo e objeto, que esse é básico, é estrutural. Depois vem modo, como que a coisa acontece. Lugar, onde foi que aconteceu. E tempo, quando foi que aconteceu. E aí eu vou dizer para vocês que essa ordem, em português, a gente não tem um lugar fixo, não precisa ser modo, lugar e tempo, mas em inglês precisa. Então, vocês gravem essa sigla, SVOMPT, porque é desse jeito que tem que ser escrito numa sentença em inglês. E quando aparecer numa questão qual é a ordem das palavras, né? Qual é a ordem correta das palavras, vocês têm que ter isso em mente para dar uma resposta correta. Ok? Os advérbios de frequência. Aqui não estão todos, eu coloquei os que mais são usados, que é always, never, often. Always é sempre, never, nunca, e often é frequentemente, tá? Uma palavra tão pequenininha em inglês, né, para uma palavra grande que a gente tem em língua portuguesa. Mas eles normalmente aparecem antes dos verbos principais. Então, aí eu coloquei o exemplo. They always run. Prestem atenção que aí eu tenho um sujeito, eu tenho o advérbio de frequência. Esse de frequência, gente, presta atenção, é diferente, não é manner, não é o modo, não é lugar, não é tempo, é frequência. Por isso ele tem um lugar especial na sentença. Por isso ele está fora daquela sigla SVOMPT, ok? Então, ele vem antes do verbo principal. They always run significa eles sempre correm. Aí você pergunta assim, tá, mas se a gente tirasse esse advérbio de frequência, eu teria somente sujeito e verbo. Cadê o objeto que deveria estar aí? Não é uma estrutura fixa? Mas lembra que eu te falei? Vai ter objeto desde que o verbo exija esse complemento.
Se eu falo, eles correm, precisa de mais alguma coisa? Qualquer coisa que entrar depois disso é uma informação para enriquecer a mensagem. Onde que eles correm, de que forma que eles correm, quando eles correm, né? E essa frequência, ele tem mais ou menos uma ligação com o tempo, né? Só que os advérbios de tempo normalmente são aqueles marcados, sabe? Ontem, hoje, depois de amanhã, é uma data, é um dia marcado, é um momento marcado. Frequência não. Frequência, o nome já diz. Com que frequência? É sempre? É nunca? É de vez em quando? É semanalmente? Enfim, é frequência. E esses advérbios de frequência, eles são usados sempre depois do verbo to be. O verbo to be, gente, ele sempre vai ser a exceção de tudo, praticamente, né? O verbo to be é aquele que todo mundo reclama. Ah, eu vou ter que estudar esse verbo to be para sempre. Não, aprenda tudo sobre o verbo to be e nunca mais vai ter que entender quase nada de inglês, porque quando você entende todas as características do verbo to be, como que ele pode ser trabalhado, como que ele é utilizado, quais são as circunstâncias em que ele aparece, você vai ver que você entendeu 80% da estrutura gramatical da língua inglesa. Todo o resto fica mais fácil. O verbo to be é o mais desafiador que tem. Então, ele sempre vai aparecer com um asterisco, né? A gente tem uma regrinha aqui, mas com o verbo to be é assim, sempre ele é o especial do momento, né? Então, os advérbios de frequência normalmente aparecem antes dos verbos principais, mas eles são sempre depois dos verbos to be. Então, tá ali, ó. Kids are always happy. As crianças são sempre felizes. E vocês viram que o advérbio ficou depois do verbo to be. Ainda tem mais algumas regrinhas para a gente seguir nessa estrutura da ordem, né, das palavras. Os adjetivos, na maioria das vezes, eles vêm antes dos substantivos. E aí eu coloquei na maioria das vezes, por quê? Porque existe alguma situação, mas que não vai ser vista hoje, a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente tiver um capítulo especificamente sobre adjetivo, em que ele pode ser colocado depois do substantivo. Mas, gente, a primeira informação que vocês precisam ter isso na massa do sangue, né? Isso aí vocês vão ouvir muito lá na caserna, na vida militar, que as coisas que a gente sabe de cor, as coisas que a gente precisa saber de cor, elas correm na massa do sangue. O que é um adjetivo e o que é um substantivo? Então, a gente tem que entender, ó, eu já tinha falado para vocês de verbo, eu já tinha falado de advérbio, eu já citei aqui agora substantivo e citei também os adjetivos. Vocês estão vendo que eu estou falando de algumas classes gramaticais. E é isso. Cada palavra pertence a uma classe gramatical. É como se fosse a gente que pertence cada um a uma família. A gente não tem, cada um tem um sobrenome, porque a gente pertence a uma família. Cada palavra pertence a uma família. Agora, a gente também não funciona em outra família. As palavras também pertencem, elas podem pertencer a uma família, né, a uma classe gramatical e funcionar numa outra posição, com uma outra função. Mas, via de regra, o substantivo é tudo que dá nome às pessoas. A gente vai falar isso mais adiante, tá? Hoje ainda, a gente vai falar sobre o substantivo. Mas, de modo geral, substantivo dá nome às coisas, às pessoas, aos lugares, às ideias. Tem nome, é substantivo. Agora, e o adjetivo? O adjetivo caracteriza o substantivo. Não é eu já ouvi muito uma definição de que adjetivo é qualidade.
Bom, mas se você fala que algo essa palavra foi pejorativa. Pejorativo não é uma qualidade, né? Pejorativo, o próprio nome já diz, né? É uma coisa ruim, é uma coisa pejorativa. Mas é uma característica. E aí a gente depois vai expandir essa ideia do que é que caracteriza. Se eu falo, por exemplo, minha caneta, minha é um pronome, mas é um pronome adjetivo, porque a minha caneta é só minha. A característica que faz com que ela seja diferente de todas as outras é que ela pertence a mim. Então, vocês vão ver que o mais importante agora, nesse momento, é você saber o relacionamento que uma palavra tem com a outra. Então, eu tenho um substantivo, que ele está indicando ali qual é o nome. Eu estou falando, por exemplo, ali onde está escrito correct, né? Que é correto. The best school. Eu estou falando de escola. School, escola. Então, é um nome de um lugar, é o nome de uma instituição, ok? E a palavra best, essa expressão, né? The best, que é a melhor. Na verdade, qual é a relação que ela tem com a palavra escola? A relação que ela tem com a palavra escola é a caracterização que ela faz dessa palavra, da palavra escola. Não é uma escola qualquer, não é a escola X ou Y, é a melhor escola. Ah, mas eu posso achar que uma é melhor e a outra pode achar que a outra é melhor. Não tem problema, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando só sobre a palavra, o relacionamento das palavras, ok? E aí a forma incorreta seria a gente colocar aí o adjetivo depois do substantivo. Isso não vai rolar, não pode acontecer, ok? Eu gostaria até de falar para vocês assim, o adjetivo sempre vem antes do substantivo, mas por causa de uma situaçãozinha que a gente vai ver lá na frente, vocês vão entender por que eu não posso falar que é sempre, porque quando eu falo que é sempre, always, tem que ser 100%, é sem exceção. Mas nesse caso existe uma exceção. Vamos ver isso mais para frente. Bom, nas frases negativas e interrogativas, haverá a inclusão de um verbo auxiliar. Porque antes eu tinha colocado SVO, sujeito, verbo, objeto. E aí eu dei como exemplo o quê? I like pizza. Bom, e se eu quiser falar de essa mesma declaração, só que negativa? Aí eu tenho que colocar... Não, vamos começar aqui pela interrogativa. Aí eu coloco um verbo auxiliar antes do sujeito nas interrogativas. Do you like pizza? Eu mudei o sujeito aí porque não faria sentido eu perguntar para mim mesma, né? Do I like pizza? Do you like pizza? Por que a gente tem esse verbo auxiliar aí? Isso é uma característica da formação da língua inglesa, tá? É uma história mais antiga. Eu só quero garantir para vocês que não é algo assim, alguém inventou. Um dia acordei e falei, quer saber? Vamos colocar um verbo auxiliar ali na frente? Não é isso. Mas como vocês estão se preparando para concurso, então é interessante que você mantenha o foco nas informações que são importantes, que são mais importantes. Esse tipo de informação, ele pode clarear, né, o conhecimento, ele aumenta o conhecimento, mas ele não vai ser de suma importância agora para o objetivo de vocês. O que é de suma importância é você não negligenciar a existência desse verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar, então, ele normalmente é colocado no início da oração interrogativa, e depois disso você vai ter a estrutura que você já conhece, tá? Então, a gente tem ali o do, que é verbo auxiliar, e depois você tem you, sujeito, like, verbo, pizza, objeto. De novo, a gente tem o SVO.
E depois, para fazer uma interrogativa, você tem que introduzir uma palavra negativa. Nesse momento aqui, eu quero fazer um parêntese para vocês anotarem aí num cantinho, para não esquecer, ter em mente. A língua inglesa é uma língua estruturada, tá? Então, a gente não tem o uso de 2 ou mais palavras com a mesma função. Cada palavra tem a sua função. Quando eu tenho o do ali na frente de uma sentença afirmativa e lá no finalzinho tem a interrogativa, a presença daquela palavra ali, daquele verbo auxiliar, é para te informar que essa sentença, que o verbo principal está no presente simples, que a posição daquele verbo auxiliar ali indica que aquilo ali não é uma afirmativa, aquilo ali é uma pergunta, ok? Então, a gente tem uma função para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai fazer a negativa, a gente só vai usar uma palavra negativa. Aquela única palavra negativa faz com que a sentença inteira seja negativa. Parece que não faz sentido a gente levantar esse questionamento, mas quando você pensa na nossa língua, e não tem jeito, a gente raciocina com a nossa língua mesmo, com a língua materna, isso faz parte da nossa emoção, faz parte de quem a gente é, da nossa identidade. Então, não tem esse negócio de, eu raciocino em inglês. Você raciocina em inglês, mas na hora que você precisa, que vai no âmago da sua necessidade, é a língua materna que vem. Então, vamos pensar sobre isso. Se eu falo, não tem ninguém aqui, não é negativo. Tem ninguém é negativo também, aqui. Então, eu tenho 2 negativas, isso significa que deveria ser um resultado positivo no final, né? Mas não é, porque uma elimina a outra. Mas em inglês não existe isso. Você tem uma palavra negativa e aquela palavra negativa, ela dispersa, né? Ela espalha o sentido que ela quer trazer. Então, eu vou ter como estrutura, eu vou ter o sujeito, e o que eu vou negar? Eu vou negar o verbo. Quando eu uso o verbo auxiliar, eu nego o verbo. Por quê? Porque o verbo auxiliar trabalha com o verbo principal. Então, eu tenho I do not ou I don't eat. Eu não como. Red fruits. Aí o red fruits é o objeto. Eu não como frutas vermelhas. Mentira, eu como, tá? Mas, enfim, esse é o verbo. I do not eat red fruits. E o verbo auxiliar, ele trabalha junto com o verbo principal. É como se o verbo principal... É como não? É isso que ele faz. O verbo principal, ele vem aqui na sentença e ele te fala, estamos falando sobre isso. Neste caso aqui, sobre o que estamos falando? Aqui, ó, estamos falando sobre comer. O verbo to eat é comer. Essa é a função dele, gente. É dizer que estamos falando sobre comer. Ele vai acumular uma função e vai se negar? Não. Ele não vai fazer isso. Ele vai pedir ajuda de um verbo auxiliar para que a palavra negativa seja inserida na sentença. E aí nós temos o resultado, I don't eat red fruits. Ok? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos ir? Olha lá, hein? Porque agora chegou o momento da gente dar uma olhadinha em questões de concurso. E aqui, nesse momento, eu quero fazer também dar mais uma dica, né? Mais um bizu para vocês. E qual é o bizu? Quando você está estudando alguma coisa, você não deixa acumular muitos assuntos, muitas informações, né? Estuda um pouco, acumula as informações da melhor maneira para você mesmo, tem que ser uma maneira individualizada,
tá? Cada pessoa aqui tem um jeito de aprender, cada pessoa aqui vai ter um jeito de apreender o conhecimento que está recebendo. Então, você que sabe, na verdade, quanto de conteúdo você pode receber num determinado tempo, mas dentro daquele conteúdo que está proposto, de tempos em tempos você tem que dar uma parada e tem que fazer um exercício. Faz um exercício só para você ter uma ideia de como é que está sendo o seu desenvolvimento, ok? E quando você fizer isso, você primeiro faz a questão, faz tudo que você... Aqui eu só coloquei 2 questões, mas se você pegar uma lista aí de 5 questões, de 10 questões, para quem está aí, a gente faz assim, ok. Você faz tudo primeiro para depois você olhar o gabarito. Por quê? É interessante que você olhe o gabarito e que você perceba onde foi que eu errei. Você precisa entender onde foi que você errou. E aí, quando você não entender, né, não, eu tenho a explicação aqui, mas eu realmente não entendi nada, então você volta, procura ajuda, né? Pede aos universitários. Fala, Eduardo. Boa noite. Você quer falar? Você quer mandar alguma mensagem? Que aqui para mim não está aparecendo mais nada. Espera aí. Ah, não, é porque não está rolando. Olha que coisa doida, gente. Eu tô achando que ninguém está falando mais nada, ó. Eduardo, se tirar o verbo auxiliar faz diferença? Olha só, Eduardo, eu vou te falar que sim, porque a gente está aqui nesse ambiente de estudo gramatical. Então, para a gramática faz toda a diferença, tá? Por quê? Imagina que lá na interrogativa tá lá, do you like pizza? Né? A gente tem aqui, ó, na interrogativa. Aqui, ó. Do you like pizza? Eu tiro esse do aqui, né? Tirei isso aqui. O que sobrou? SVO. Eu tenho uma afirmativa, não tenho mais uma interrogativa, tá? Aqui na negativa, eu tenho I do not eat breadfruits. Esse not, ele não pode entrar sozinho. É como se o verbo auxiliar não tivesse força suficiente para segurar esse not. Mas não é nem questão de não ter força, é questão de não ser... É questão de não ser a função dele. Como eu disse antes, a função dele é só de mostrar sobre o que a gente está falando. Só isso. Tem uma outra... ficou explicado, Eduardo? Você entendeu? Então, faz diferença sim, a gente tem que usar e tem que usar nessa posição. O Brian Braga, ele perguntou, adjetivos sempre vêm antes do substantivo? Então, como eu falei antes, Brian, eu gostaria de dizer que é sempre. Sabe por que eu gostaria de dizer que é sempre? Porque só existe uma situação em que ele não vem nessa posição, que ele vem depois. Eu posso até dar um spoiler aqui. Os adjetivos que começam com A, normalmente eles vêm depois do verbo. Mas tem também uma situação com o verbo to be. Então, é pouquinha coisa, a exceção é uma exceçãozinha só. Mas isso me impede de dizer que é sempre, tá? Então, eu vou deixar do jeito que eu coloquei ali no slide que vocês receberam, os adjetivos, na maioria das vezes, mas é na maioria mesmo, Brian, tipo assim, 95%, 98% dos adjetivos, eles vêm antes do substantivo. Ok? Podemos ir? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos para as questões de concurso, e aí eu já deixei esse bizu para vocês, né, que quando vocês estiverem estudando sozinhos, procurem lista de exercício, de preferência, exercício com resposta, né, se vocês não tiverem esse contato de uma pessoa que possa corrigir para vocês, e porque vocês precisam olhar o gabarito, ter essa responsabilidade de olhar o gabarito, e
precisam ter a responsabilidade de estar com a lista aqui, o gabarito aqui, e não olhar o gabarito antes, tá? Porque senão você fica... como é que se diz? Você pode ser induzido, né, a uma resposta que você não teve ainda maturidade para entender. Bora lá. A primeira é uma questão adaptada do concurso da ESA. Escolha a alternativa que apresenta a ordem correta das palavras. E aí eu quero mostrar para vocês que esse adaptada, está escrito aí adaptada porque ela está em português por isso, tá? Porque eu não tenho certeza, nem a ESA, nem a EAR, mesmo sendo concurso para ensino fundamental, né? Eu não tenho certeza que os enunciados vêm em português ou que eles venham traduzidos, não. Eu acho que vem em inglês mesmo, tá? E aí a gente tem que pensar assim, ó, reconhecer o que tem. Outro bizu. Você tem ali na sua mente, eu estou estudando sobre ordem das palavras, né? Qual é a ordem que eu já sei? SVOMPT, ok? Essa é a ordem. E aí, quando você estuda, vai anotando tudo, na hora de fazer a prova, uma das coisas que é legal de você fazer é você colocar essa regrinha que você já conhece, você anota ali, bonitinho. Anotou, num instantinho, você já vai eliminar o que está errado. Eu sei que é SVO, então, primeira coisa é o sujeito. Quem é o sujeito? Eu posso ter often. Often é o quê? Aí você volta lá na apostila e você lembra que often é um advérbio de frequência. Bom, advérbio de frequência, ele não vem na mesma posição, ele não entra nessa sigla, né, do SVOMPT, mas ele está sempre antes dos verbos principais e depois do verbo to be. Ele vem nessas duas posições, porque ele é de frequência. Uma coisa eu tenho certeza, na frente é que ele não vem nunca. Ele não está ali. Então, a letra A, você já pode eliminar. Se porque eu não... Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, eu imediatamente já faria isso, ó. Essa aqui já não pode mais. Por que eu faço isso na hora de estar fazendo a prova? Porque a gente, quando está fazendo prova de concurso, é bom que antes de você preencher o cartão de resposta, você dê uma olhada de novo. E é muito interessante que vocês não criem para si mesmos uma armadilha de você olhar lá no exercício e cair na besteira de achar que aquilo ali não que aquilo ali pode ser que esteja certo. Se você marcar que está errado, e se você marcar por que está errado, na hora que você voltar para fazer a sua análise, essa aí que está arriscada não tem nem como você voltar, você não vai perder tempo com ela, porque tudo é uma questão de tempo também, né? Vocês têm que fazer... Primeiro a gente começa a estudar só focando no exercício, né? Na matéria, nas informações que você precisa ter, mas aos poucos vocês têm que adquirir essa autonomia de ter o tempo marcado também. Não basta só fazer corretamente, tem que fazer corretamente dentro do tempo estabelecido da prova, ok? Então, a gente tem aqui, ó, he goes to the gym often. Você quer falar, Jonathan? Quer falar ou quer escrever? Não sei, eu não tô... O meu chat aqui não está rodando, não vi nenhuma mensagem nova. Tá aqui. Qual o tempo, mais ou menos, da prova? Eu acho que são 2 horas, 4 horas. De 2 a 4 horas, eu não tenho certeza não, mas a gente pode olhar isso lá no edital, com certeza vai ter o horário, né?
Então, assim, eles marcam um horário, você vai ter que chegar uma hora antes. Quando eles marcarem o início da prova, dali você vai ter umas 2 ou 4 horas no máximo, depende da prova. Então, vamos lá. Letra B. He goes to the gym often. Eu tenho aqui, ó, o he, que é o sujeito, tem o verbo, e eu tenho depois o objeto, né? To the gym. E aí eu vou ter o advérbio de frequência aqui no final. Só que eu sei que o advérbio de frequência, ele vem quando? Quando eu falo assim, ele vem depois do... Ele vem depois do verbo to be, né? Ele vem antes do verbo principal, ele não pode estar aqui. Porque quem é o verbo principal? O verbo principal está aqui, ó, é o goes. Então, esse often, ele deveria estar aqui na frente. Já dei o spoiler. Olha aqui, ó. Essa aqui a gente já corta também. Outra coisa que não pode acontecer nunca, olha aqui, o to the gym. É a mesma questão, o mesmo exemplo que eu dei lá, pizza I like. A gente não pode trocar a ordem. Então, to the gym, he often goes. Não. Aqui, só se fosse assim, to the gym, uma interrogação. He often goes there. Por quê? Porque esse verbo ele pede um objeto, ele pede um complemento, né? E aí, cadê o complemento? Ele não pode ficar aqui sozinho. Então, a única que serviria aqui, ó, é essa aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, sujeito, depois eu tenho aqui, ó, verbo, ó, o advérbio, né, de frequência, depois eu tenho o verbo, e isso aqui tudo que é o objeto. E aí eu não estou nem entrando, gente, no caso de ser objeto direto, objeto indireto, porque isso aí é uma questão mais para a língua portuguesa. Se for preciso, aqui no inglês, a gente entrar nesse assunto, eu entro um pouquinho, mas é só vocês entenderem que é objeto, que ali sim é um verbo que pede complemento, e esse objeto é o complemento que foi pedido. Ok? O Jonathan ficou na dúvida entre a B e a C. Tá. Bora lá tirar esses rabisquinhos aqui. E eu vou apagar só a D, porque não deu dúvida. E aqui, ó, entre a B e a C. E aí você só ficou na dúvida porque eu acredito que foi a primeira vez, né, que você olhou viu a matéria e aí já fez em seguida uma questão, mas a grande questão é a posição do advérbio de frequência aqui, ó. O advérbio de frequência, ele não vai estar aqui no final. Never. Never é nunca, tá? 100%. Então, a posição do advérbio de frequência é aqui, ó, antes do verbo principal. Eles têm que estar juntos, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Se eu falo assim, ele vem antes do verbo principal, em qualquer posição, olha aqui, gente, no início, na letra A letra A era often he goes. Também está antes do verbo principal, mas quando eu falo antes, é assim, antes coladinho. É a palavra anterior. Quando eu falo depois, é depois juntinho também. É a palavra posterior. Tá? Então, a B ela não pode por causa da posição do advérbio de frequência. Ele está na posição errada. É por isso que ela não vale. Ela está eliminada. Ok? Deu para entender agora? De qualquer forma, mais para frente vocês podem procurar mais exercícios, né? Porque eu peguei só 2 questões assim para a gente ser um pouco mais ágil na aula, mas vocês podem pegar mais listas de exercício, né, e fazer outras coisas, e a gente tira dúvida mais para frente. Vamos ver essa aqui da EAR. Escolha a alternativa correta.
E aí a gente tem aqui, de novo, ó, a gente tem verbo, ó, sujeito, verbo, objeto. Vamos direto para o sujeito? Sujeito só pode ser o pronome, ó. Então, eu tenho a letra A e a letra B. A letra C não pode. E a letra D também não. Por quê? Porque a primeira coisa que tem para começar tem que ser o sujeito. O sujeito não apareceu nessas duas, então já elimina de uma vez. Tá, depois do sujeito, eu tenho que ter o verbo, que é o verbo to play. She plays, tá aqui e aqui também. Bom, depois de play, eu tenho que ter alguma coisa, alguma palavra que complemente a palavra play, né? O verbo play. E o verbo to play é jogar. Quem joga, joga alguma coisa, né, gente? Aqui, ó. O verbo, depois do verbo, ele pede o complemento dele. E o complemento dele, você tá certo, Jonathan e a Bel também. Letra B, she plays soccer. E, por último, a gente tem de que forma que ela joga soccer. Very well. A gente tem aqui o manner. Então, ó, S, V, O, e esses dois aqui, ó, formando uma única circunstância, né, que é o M, de modo, né? É o modo como ela joga. Então, a gente tem aí na número 1, letra C, número 2, letra B. Agora vamos falar sobre substantivo. Substantivo é uma classe de palavras assim super importante, porque na maioria das línguas é a classe de palavras que tem mais representação, né? É o que tem mais palavras. É importante a gente salientar que em inglês não tem o mesmo número de palavras que a língua portuguesa. A língua portuguesa tem muito mais palavras, então a gente vai ter nomes em português, 2, 3 palavras para uma palavrinha só em inglês, mas o inverso também pode acontecer. Nouns ou substantivos são palavras que dão nomes a people. Aí eu tenho aqui, ó, John Doe, porque ele não é caracterizado como adjetivo, e sim como objeto. Quem? Qual palavra? De qual palavra que você está falando, Cauã? Na outra questão. De qual palavra que você está falando que poderia, que seria objeto e não na B? She plays soccer very well. É a palavra soccer que você está perguntando? Ah, não. Very well. É, porque, assim, aqui a gente não tem realmente nem very, nem well, e nem a expressão very well não é adjetivo, nunca vai ser adjetivo. Adjetivo caracteriza o nome, né? O advérbio, ele modifica o nome, ele não caracteriza, ele modifica. Ele não faz ficar diferente, ele só indica uma característica. É isso. Então, assim, ó, ela joga tanto que o adjetivo, ele trabalha em relação ao substantivo. Então, esse very well, ele não está caracterizando soccer, ele está falando de que maneira que ela plays, entendeu? O advérbio, ele trabalha lá em cima do verbo, não em cima desse substantivo. Nem em português, tá? Em português, o advérbio também nunca trabalha com substantivo. Então, ele não teria que estar de acordo com a regra que disse antes do substantivo, já que é advérbio. Não, lembra que a gente falou lá, ó, quando a gente tem a regra fixa lá, a estrutura fixa, a gente tem primeiro sujeito, que é o she. Aí depois a gente tem o verbo, que é plays. Tem o objeto, que é o soccer. E por último vem o advérbio, que é o modo. Sujeito, verbo, objeto e modo. Nem sempre vai ter tudo, né? MPT, mas qualquer um que tiver tem que vir depois disso. Ele só poderia, Cauã, estar antes. Não,
esse antes do substantivo que você está falando é justamente o adjetivo. É o adjetivo que tem que ficar antes do substantivo. O advérbio, não. O advérbio fica lá no finalzinho da sentença. E ele vai funcionar sempre em relação ao verbo. Esquece advérbio com substantivo, porque eles não se relacionam, não. Eles podem até estar na mesma sentença, mas eles não têm relação. Ok? Beleza. Então, vamos lá. E aí a gente vai ter que os substantivos dão nome a people, né, pessoas. A gente tem aqui o John Doe. John Doe é o famoso Zé Ninguém da língua portuguesa. Mas qualquer pessoa, Bob, Lily, Princesa Isabel, Lorraine ou Josefa, é tudo nome de pessoa, né? Places, e aí tanto pode ser o nome genérico como o nome próprio, né? Então, eu tenho aqui church, que significa igreja, house, que é casa, né? Restaurant, que é uma palavra cognata, que você olha assim, ela é da mesma raiz, né? É restaurante mesmo. E tem o nome do restaurante, McDonald's. Eu tenho o nome da cidade, Maricá, o nome do país, Brasil. Tudo isso aqui, todos eles são nouns, são substantivos. E dá nome às coisas também, things, coisas, computer, book, English. Olha só, eu tenho aqui objetos, ó, computer, book, mas eu tenho também uma disciplina, English. E aí, como é o nome de uma disciplina, eu coloco com letra maiúscula, como se fosse uma entidade realmente, né, uma pessoa. Eu vou ter aqui, ó, love, que é um sentimento, angel, pain, pain é dor. E aí eu coloquei smile, teeth. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham em mente que, assim, por mais que eu tenha colocado que são things, quando a gente coloca, assim, coisas, né, fica parecendo que é só alguma coisa concreta. Não é isso, tá? Substantivo é abstrato também. O sorriso é abstrato, né? Smile é abstrato. Love é abstrato. E mesmo assim é substantivo. Os substantivos normalmente funcionam como sujeito ou objeto na oração, tá? Então você pode ver nessas duas posições e tá tudo bem, tá tranquilo. Uma coisa muito importante a respeito dos substantivos, gente, isso aí vocês vão ter que estudar depois com mais calma, tá? Por quê? Porque são as regras do singular e plural, né? Quando a gente está falando de nome, a gente pode ter nomes que tem no singular e no plural. A regra geral da formação do plural é a mesma da língua portuguesa, que é a mesma da maior parte das línguas. É você acrescentar um S ao final da palavra. Então, você tem ali car, você vai ter cars. Aí, se a palavra termina em CH, S, SS, SH, X e Z, você acrescenta ES ao final de cada singular. Vocês têm aí os exemplos. A terceira questão, se a palavra termina em consoante mais Y, aí você troca o Y por I e acrescenta ES. E aí você tem que prestar atenção, por quê? Porque quando a palavra termina em vogal mais Y, a regra é geral. Então, só tem essa troca toda, né, de você trocar o Y, colocar I, e aí você acrescenta ES, só se vier consoante mais Y. Isso lá no finalzinho da palavra. Sempre você vai ver do final para o início. Aqui eu tenho, ó, party. Então, terminou em Y e a anterior é uma consoante. Aí eu vou copiar até o T, o Y vai virar I e eu vou acrescentar ES. Agora, olha aqui que eu tenho boy, que antes terminou em Y, mas antes dele veio uma vogal. Eu acrescento um S e tranquilo. Acabou o assunto, tá? Se a palavra termina em F ou VE, o plural será feito normalmente com VES. E aí vocês prestem atenção em relação a isso, porque a gente vai ver que essa troca entre F e V
vai acontecer em outras situações também. A gente vai ver isso lá nos numerais, a gente vai ver isso mais para frente. E existem outras regrinhas que a gente tem que observar aí, mas eu vou falar sobre isso com mais calma quando a gente estiver tratando de sufixo, de prefixo, mas eu quero que vocês tenham uma visão geral, primeiro, daquilo que é macro, né? Aquilo que é mais fluido para a nossa para a língua, né? Para o conhecimento da língua, e depois a gente vai para o micro, né? Para aquilo que precisa de um pouquinho mais de atenção. Bom, exceções aqui no F e FE. Existem palavras terminadas em F que seguem a regra geral na formação do plural. Caramba, Deise, e aí? Como é que eu sei quando que eu vou usar um ou outro? Tem que conhecer. Aí eu falo, gente, é nessa hora que a tradução ajuda muito. Então, assim, agora, neste momento que você está estudando para um concurso e você sabe que existe essa exceção, qual é o meu conselho para você? Quando você estiver fazendo o seu estudo individual, aí você vai procurar na internet, né? Que hoje em dia vocês têm essa maravilha aqui de ferramenta que é a internet, e você pode dar um Google lá, palavras em inglês terminam em F, mas seguem a regra geral do plural. Você vai colocar lá do seu jeito, né? Vai fazer uma pesquisa, eles vão te dar uma lista e ali naquela lista eu vou dar para vocês uma dica do que eu fazia quando eu tinha que estudar. Eu fazia uma lista e eu fazia frases que faziam sentido para mim, tá? Então, assim, gente, desculpa que minha cachorra estão soltando fogos e ela morre de medo, aí toda vez ela corre aqui. Então, eu fazia uma lista dessas palavras, né? E aí eu fazia uma frase que fizesse sentido para mim, para eu não esquecer mais aquela palavra, né? E quando se usa o S no final das palavras para representar um plural? Na maioria das palavras, Isabela. A maioria das palavras. Tá? A regra geral, como eu falei, é só você acrescentar S mesmo. Tem que fazer plural? A maioria das palavras, assim, 70% das palavras você vai colocar um S no final, só isso. Aí você só vai observar, e isso é fazendo exercício, é fazendo leitura, fazendo tradução, né? E aí você não precisa ser tradução de texto, você pode fazer tradução de música, né? Que é uma coisa que é gostosa, uma coisa que é lúdica, ou então você pega uma poesia, algum texto que seja interessante, algum material que seja importante para uma outra área que seja do seu interesse, para você fazer a tradução, né, daquilo que seja do seu interesse. E aí você vai se acostumando, né, com o vocabulário, porque não tem outra forma, tá? Número 5 aqui. Se a palavra termina em O, normalmente acrescenta-se ES. Eu diria que para as palavras terminadas em O, a regra geral é você acrescentar ES. Mas aí tem outros casos. Às vezes a palavra tem origem estrangeira, ou ela tem origem no campo semântico da música, né? Tipo, são instrumentos musicais e tal. E normalmente a regra geral é que é aplicada, ou seja, você só acrescenta S. Agora, tem uma outra situação, que são poucas palavras, mas existem algumas palavras em que você tem as duas terminações no plural. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, a palavra mosquito, e que você pode ter mosquitos e mosquitoes, né? Vai ter uma diferençazinha no jeito de falar, mas isso não é o caso para vocês. E ainda bem, né? São poucas palavras, mas existem. E aí, nesse caso, vale a pena vocês fazerem essa pesquisa, tá? Essa pesquisa das palavras que obedecem a uma regra ou outra. Essa parte do plural não era para ter que ver com o pronome, no caso, she, he. Não. O que acontece é que
o Szinho que você vê lá no verbo não é indicativo de plural, tá? É uma regra que existe, e na hora que você vai fazer a escrita, tanto do verbo, quanto colocar o S do plural, você segue as mesmas regras. Por isso que em inglês é uma língua assim, que ela é mais dinâmica, ela não vai ter tantas regras como tem no português. Então, na hora de você colocar lá no verbo, você também vai ter que colocar S na terceira pessoa do singular, também vai ter que obedecer se o verbo terminar em Y precedido de consoante ou Y precedido de vogal. Todas essas regras do plural, você também vai obedecer lá no verbo, mas não aquele Szinho de lá não é verbo, não é plural, tá? É outra história. Ele tem uma outra função. Lembra que eu falei? Cada palavra tem a sua função, as letras também. Nesse caso, vamos trazer para o mais íntimo, né? A letra também, nesse caso, tem uma outra função. Esse Szinho aqui indica plural. Aquele outro S indica outra coisa. Sorry. Pronto, Estela, pode ir. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só um momento. Sorry. Bom, existem ainda os plurais irregulares. Quando a gente fala que é irregular, esse próprio nome já diz, não existe regra, ok? Então, você pode ter palavras totalmente diferentes, como a gente tem aqui, ó, a gente tem a palavra child e tem children. São palavras diferentes. A gente tem person e tem people. Fosse acabar mais cedo. Ok. A gente tem alguns padrões, que é quando tem aqui, por exemplo, man, e que tem A no singular e no plural, aqui, ó. De novo, a gente tem woman, que é A no singular e no plural. Isso aqui é um outro padrão de ter dois Os no singular, dois Es no plural. Isso é um padrão, mas não é exatamente não é exatamente uma regra, porque essas palavras são irregulares. Tem outras palavras que elas podem ser usadas sempre no singular ou sempre no plural, tá? E aí, nesse caso, você tem que saber qual é o contexto. E, mais uma vez, eu te falo, você vai precisar de quê? Você vai precisar da tradução para te ajudar nisso, tá? Olha que a gente tem aqui, ó, por exemplo, one fish, two fish. É o numeral, então, que está te dizendo se aquela palavra está no singular ou se ela está no plural. Outras palavras, quando eu falo que é o contexto que vai te dizer, você vai ter dois tipos de palavras para te mostrar se aquele substantivo está no singular ou no plural, que são os verbos ou os números. Ou vai aparecer o número 1, 2, 3, 4, 1000, ou o verbo vai estar no singular, ou então no plural. E aí você vai ver. Ok? Mais uma questãozinha de concurso. Aqui é da ESA, de 2022. Vejam que eu tinha falado para vocês que eu achava que a ESA não tinha o enunciado em português, que aquela lá estava adaptada. E realmente não tem, tá?
Então, aqui, ó, the plural form of the sentence, a plural, the thief is threatening the child with a knife, is... Quando tem, eu vou dar um outro bizu para vocês. Gente, o que você tem que perceber, em primeiro lugar, vai direto nas palavras que estão sublinhadas. Então, eu tenho aqui, ó, the thief, terminou em F, tá? Eu já vou dar a resposta de uma vez, que esse aqui não é uma palavra que... ele segue a regra geral. Terminou em F, o plural vai ser em VES. Então, ó, a letra A já não pode, porque essa está errada. E a letra D também não. Mas eu tenho B, C e E. As três tenho thieves, que está correto. Aí eu tenho aqui child, e eu sei que o plural de child é children, porque é um plural irregular. E na letra B, eu tenho aqui, ó, the thieves are threatening the child. Olha aqui como é que está errado. Então, essa aqui está errado, vamos tirar essa aqui também. Não precisa nem olhar o resto. Até aqui está tudo certinho, vamos lá. The thieves are... Então, aqui, ó, essa palavra está certa, children está certo, e knife, que termina com FE, também está certa, knives. Aí aqui eu tenho thieves, está certo, children, está certo também, e knives está certo também. E aí? Como é que a gente faz isso, gente? As duas opções têm as três palavras sublinhadas corretamente. Se as três palavras sublinhadas estão corretas, então você tem que achar o problema em uma outra palavra. Vamos olhar aqui a letra E, porque a Isabela falou que acha que é a letra E. Vamos ver. The thieves. Lembra que a gente está falando de plural? Olha aqui o verbo que está sendo usado. The thieves is. Esse is é terceira pessoa do singular. Então, é aqui que está o erro. E a gente pode confrontar isso com a letra C, que foi a única que sobrou. The thieves are threatening the children with knives. Então, essa aqui, ó, letra E está errada por causa do verbo, Isabela. Percebeu? Isso mesmo. Então, a gente tem a letra C. Na número 2, gente, olha o tamanho do texto para uma prova que você tem 2 horas ou não. Vamos supor que você tenha 2 horas para fazer, porque normalmente em inglês são menos questões, então é menos tempo de prova. Olha o tamanho do texto. Está todo mundo me ouvindo? Deu aqui que a minha conexão ficou instável. Está dando para ouvir direito? Dá um joinha aí para eu saber, por favor. Ok, obrigada. O que você vai fazer com uma questão imensa dessa, gente? Olha só, você tem que ler, né? Deixa eu ler aqui, ó. Leia o texto e responda às questões. Esse é o enunciado geral. Aqui embaixo está escrito assim, ó. The word from the text that has an irregular plural form is. Então, a palavra que vem do texto e que tem uma forma plural irregular é... Aí eu pergunto para vocês, eu preciso ler o texto todo, gente? Não. Ele só está perguntando qual é a palavra do texto que é irregular. Ok? Teacher, eu fiz uma pergunta. Cadê você, Jonathan? Cadê a sua pergunta, meu amor? Cadê? Ah, sabe. Todas as palavras com 2 Os viram 2 S. Sim. É um padrão, Jonathan. Então, a gente tem aqui change, climate, crisis, pearls. Como a gente está aqui, ó, a gente tem que ir um pouquinho mais rápido nessa dinâmica, eu já vou dar a resposta para vocês, que é essa aqui, ó, crisis, tá?
É o único plural irregular, porque é uma palavra que ela não muda, tá? Ela é sempre usada assim, no singular e no plural é uma só. Hum, ok. Como é que é essa história assim de plural, de não é plural? A gente tem isso em português, a gente tem isso em inglês também. Os countable and uncountable nouns, né? Ou os countables ou uncountables. Gente, o que são countable nouns? Substantivos contáveis. O que é um substantivo contável? O nome já diz. Você pode contar. 1, 2, 3, 4. Então você vai falar 1, 2, 3, 4, 5. How many people we have here? 47 people in this class room. Ok? Então, quando a gente está diante de um substantivo contável, ele apresenta uma forma para o singular e uma forma para o plural. Existem algumas características em inglês que é você usar, por exemplo, o artigo an e as palavras many para fazer contagem imprecisa, quando você não vai usar um numeral, mas você pode colocar no plural igualmente, é você usar many, que é muitos, few, poucos, e a few, que é alguns. Tá? Aí a gente tem aqui os exemplos. Os uncountables são substantivos incontáveis. Eles não podem ser contados, eles normalmente são medidos. Ou seja, você sempre precisa de uma outra palavra para ter uma medida aproximada daquilo. Por quê? Porque eles representam conceitos abstratos, são líquidos, por exemplo, eles são massas inteiras, né? Então você não vai ter uma peça, duas peças, não é só isso. Por exemplo, money, que é dinheiro. Até em português é a mesma ideia, tá? Money, você conta one money, two monies. A gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Só criança que fala, né? Eu quero 5 dinheiros. Mas a gente não conta o dinheiro, a gente conta a moeda. Então, money, você pode ter muito ou pouco, mas você não conta um, dois, três. Então, ele não é contável. Ou seja, é um conceito abstrato. Né? É, por exemplo, aí eu coloquei ali water. Water é água, é líquido. Embora a gente possa falar assim, eu quero 2 águas. A gente não fala isso em português, eu quero 2 águas. Mas, normalmente, a pessoa vai te perguntar assim, você quer uma garrafa ou você quer um copo? Por quê? Porque até em português a gente também, embora a gente fale 2 águas, a gente está pedindo a medida, ok? Então, vai ser uma gota d'água, 1 litro d'água, um oceano de água, mas sempre haverá uma palavra que expresse essa medida, ok? Agora vamos lá para uma atenção que a gente precisa ter aqui com os substantivos incontáveis. Normalmente, eles não têm uma forma plural com S, né? Por que eu estou falando que normalmente não tem uma forma plural? Por quê? Porque algumas palavras elas são usadas no singular, mas com a ideia pluralizada também. E outras palavras são usadas somente no plural. Então, por exemplo, a gente chama isso aqui, ó. O que é isso aqui? Glasses, tá? Então, eu tenho para essa palavra 3 expressões. Eu tenho glass, que é vidro, porque o rice, a gente não ele é parte de um todo, né? Você pode contar grão de arroz, mas você não contou arroz. Então a medida é o grão do arroz, ok? Quando você vai falar só do arroz, você vai usar uma outra medida também, que é caneca, que é outra coisa, tá? Xícara, né? Quando as palavras que são usadas somente no plural, elas, por exemplo, elas são formadas de 2 peças, igual os óculos.
que são duas partes, né? Eu tenho aqui 2 óculos, né? Até em português deveria ser usado sempre no plural, mas a gente já bagunçou o coreto todo, né? Mas é a mesma coisa. Scissors, que eu tenho aqui, ó, scissors são tesoura. Mas por que é colocado sempre no plural? Porque são duas partes. Eu tenho uma parte da tesoura e outra, tá? E aí, pajamas, que é o pijama, o nosso pijama, mas é feito, pijama não é uma peça só, né? Quando é uma peça só, tem outro nome. Os pajamas são sempre no plural, tá? Quando a gente tem esse AN, não se usa com nomes incontáveis, porque AN significa é uma unidade, ok? Então, é isso que significa. Se você não pode contar, como que você vai colocar uma unidade, uma medida ali de unidade? Sim, pode falar um par de óculos, sim, tá certo. Então, esse AN, a gente vai ver ainda, mas isso é uma marca do singular, tá? A gente usa a palavra much, little e a little para indicar a quantidade aproximada dos substantivos incontáveis. Porque eu vou ter aqui, ó, much money, muito, né? Muito dinheiro. Little money é pouquinho. E a little money, um pouco. Eu estou dizendo exatamente quanto que tem. Por quê? Porque money pode ser qualquer um. E eu vou contar a moeda. Eu conto quantos reais eu tenho, quantos dólares, quantos euros, mas eu não conto o dinheiro, tá? Aí, de novo, está escrito o conceito, né, de que a gente usa palavras de medida para quantificar esses substantivos. E é legal vocês marcarem isso aqui, ó, porque aqui eu tenho outros quantificadores, que são some, any, a lot of. Some é algum, any é algum também, mas é mais fraquinho, e a lot of é muito, e no, que é totalmente negativo, né? Que nega, é nenhum. Eles podem ser usados com os dois, tá? Tanto com os substantivos contáveis como os incontáveis. Sendo que esse assunto, gente, ele tem que ser falado aqui, porque a gente está falando de substantivo, mas ele pede um capítulo à parte, tá? Ele pede um estudo especial, e a gente vai voltar a falar sobre esses quantifiers, né? Sobre os quantificadores, a gente vai falar mais com mais calma, né? Eu estou meio preocupada com esse horário, né? Mas vamos ver se vai dar para a gente. Essa primeira questão de concurso aqui, ó, da EAR, está escrito assim. Otávio, você quer falar mais alguma coisa? Não. Vai falando aí. What are gliders? They are planes without engines. A palavra sublinhada pode ser corretamente substituída por às 20 horas, Otávio. Está marcado para acabar às 20 horas. Gente, mesmo sendo uma questão que é bem curtinha, aqui também vocês têm que prestar atenção se você vai precisar gastar muito tempo ou não. Você pode ir direto. Nesse caso aqui, ó, a palavra sublinhada pode ser corretamente substituída por. Você precisa entender o que diz a sentença inteira? Não, gente. Você precisa entender o que é aquela palavra ali que está sendo o X da questão. Without é sem. E aí, a gente tem aqui engines, né? E eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui Vamos aqui na not, with not. Not a gente vai usar sempre com um verbo. Nunca vai. Engines são máquinas, né? Então é um substantivo.
Not a gente não vai usar com substantivo. Non a gente usa com pessoas e, da mesma forma, no one a gente usa com pessoas, tá? Então, ó, letra B a gente usa com verbo, não vamos usar. Letra C a gente usa com pessoas, também não. O mesmo caso para a letra D. Então, a gente tem aqui a letra A, porque a palavra no é a palavra que vai negar o substantivo. Eu tenho duas maneiras de fazer essa negativa. Ou eu nego o verbo, ou eu nego o substantivo. Ok? E dependendo da situação, eu posso negar a pessoa. Mas para negar o substantivo, eu uso a palavra no. Ok? There are a few ways, a few. Ó, a gente tem aqui a few. A few significa o quê? Alguns, né? O que você não entendeu, Maria Clara? É na questão 1 que você não entendeu? Bora lá, então. Na questão 1, a gente estava falando que aqui, ó, você tem que substituir essa palavra, without, que significa sem. Sem com S, assim, ó. Sem, tá? Ou seja, é uma negação. E aí, aqui, ó, presta atenção que eu tenho without. Por isso que deu sem. Aqui eu tenho with no, with not, with none, with no one. Entenda que todas essas palavras são negativas. Todas, tá? O with só está fazendo composto porque a gente usou o without lá na pergunta. E aí eu tenho que identificar, dentre essas palavras negativas, quem que pode ser usada com diante de um substantivo? Porque o without está diante de um substantivo aqui, ó. Engines é um substantivo, tá? Só que essa expressão aqui, no one, eu só vou usar para pessoas, tá? E aí eu não vou ter, inclusive, eu não vou ter nenhuma outra palavra. Non também é usado para se fazer referência à pessoa, ok? Eu não vou ter palavra depois disso. O not eu vou usar junto a verbos. Não vou usar nem com pessoas e nem com substantivo. Então, a única que serve para substituir essa aqui, por causa da função gramatical, é a letra A, que eu tenho esse no, que é a única palavra negativa nessas opções que pode negar a palavra engines. Aí eu poderia, they are planes with no engines. Deu para entender agora? Ou eu repeti mais do mesmo? Tomara que você tenha entendido. O not é o que a gente... significa não também, tá? Todos eles aqui significam não de alguma forma. Só que o not, ele sempre vai ser usado junto com um verbo. Tanto que ele costuma ser usado sempre junto do verbo auxiliar, tá? Agora, entendeu? Podemos ir? Ok. Então, vamos lá. Na segunda aqui, ó, there are a few ways. Ó, presta atenção que a gente tem uma palavra que está aqui no plural, então é um substantivo contável. E eu tenho aqui um verbo que... e aqui eu tenho a few. É isso aqui, com certeza, que ele vai mudar. Aqui ele está falando que é uma questão que foi tirada de um texto. A gente nem tem o texto aqui, mas não tem necessidade. A few significa alguns, né? Vamos olhar lá de novo? Olha aqui, ó. Aí você volta aqui, ó, nos quantifiers. Aqui, ó. Eu posso usar com os substantivos contábeis many, que é muitos, few, poucos, e a few, que são alguns.
Bora lá. Lembra que a gente acabou de ver aqui, ó, na questão anterior, que no é uma palavra negativa, ela vai negar a palavra seguinte. Então, olha aqui a letra D. There are no ways. Ou seja, não tem jeito nenhum. É isso que está falando? Não é isso que está falando, porque ele está pedindo is the same, é o mesmo. Tá vendo como precisa tradução, gente? Se você não entendeu o que está pedindo na questão também, vai ser um chutaço só, sem precedente, sem resultado. Então, a letra D não dá para ficar. There are lots of. Lots of é muito, muito mesmo. Não é a mesma coisa que está falando, porque a few são só alguns. Letra C, então a gente já pode cortar. There are many ways. Many também é muitos, tá? Também é muitos. Então, a gente só ficou com a letra A, que é there are some ways. E some também significa alguns, ok? Beleza. Certo aí, pessoal? Yasmin, fala. Aqui nessa segunda, Yasmin, ele está pedindo para você pegar, escolher uma sentença que possa ser dita da mesma forma, da mesma mensagem, mas usando uma palavra diferente. Então, aqui, o que está em jogo é essa expressão aqui, ó, a feel. Porque todas as outras palavras estão sendo repetidas, tá? Então, é só ela que está sendo repetida. Só ela que está assim, em evidência. Aí, aqui, ó, na letra A, a gente tem em evidência a palavra some. Na letra B, a gente tem many. Na letra C, a gente tem lots of. E na letra D, a gente tem a palavra no. Por que eu destaquei essas? Porque todas as outras estão iguais, ok? Então, a gente não precisa se preocupar com as outras. Como o que a questão está pedindo é que a gente tenha a mesma mensagem, the same as, é a mesma mensagem, então a gente tem que ver o que significa a few. A few significa alguns, ok? E alguns é aqui na letra A, que a gente tem a palavra some, significa alguns. Many significa muitos. Lots of também significa muitos. E no significa nenhum. É a negação. Então, a única que pode ser correta é a letra A. Ok? Deu para entender? Então tá. Otávio, a gente já vai chegar lá. Peraí. Número 3. Analise as sentenças abaixo. Qual alternativa é a correta? Beleza, só tem uma correta. Aí a gente tem que olhar aqui, ó. People. People é um substantivo contável, ok? É contável. Então, com contável, eu vou usar many, few e a few. Vou usar esses três. Pode usar também some, a lot of, ok. Bom, mas eu posso usar a little? Não posso. A little a gente só usa com substantivo incontável. Tá vendo aqui, ó? A little people. Não, não posso usar. Então, isso aqui eu já corto. Aqui eu tenho few people. Posso usar? Posso. Eu posso usar few com substantivo contável. Much eu posso usar? Não posso usar, porque much também é só para substantivo incontável. Many people posso usar e a lot of people também. Esses três são possíveis com esse substantivo, que é um substantivo contável. Pass the exam because it was too difficult. Pass the exam because it was too difficult. A sentença abaixo. Ok. E agora presta atenção. Gramaticalmente, as três estão corretas. Agora, o que você precisa interpretar?
interpretar o sentido da frase. Olha, a lot of people, aí eu sei que a lot of e many, os dois significam, ó, muito. Many é muito, muitas pessoas, e a lot of é assim, várias pessoas. Pass the exam. Pass the exam é passaram no exame, porque it was too difficult. Porque estava difícil demais. Faz sentido eu falar que a lot of people, ou many people, ou seja, muitas pessoas, passaram no exame porque ele estava muito difícil? Não faz sentido. Então, nenhuma dessas duas aqui pode. Eu posso usar essa aqui, ó. Few people, porque few significa poucos, poucas, né? Poucas pessoas passaram no exame porque estava difícil demais. É essa aqui que é a certa, tá? Letra B. Ok? Deu para entender isso aí? E na número 4 a gente tem: escolha a alternativa que completa corretamente as sentenças abaixo na ordem correta. Aqui o que está pedindo é para você... ela tem que aparecer na ordem correta aqui dentro da opção, tá? Então, você olhou aqui, ó. Aqui, money. Money é uma palavra contável ou incontável? É incontável. Então, eu já destruo a letra A, que começou com uma contável. Eu destruo essa aqui também, que também é para contável, e essa aqui também é para contável, não posso mais usar. Aí, just reais. We don't have, já é uma negativa, né? Nós não temos o quê? Muito dinheiro, ou dinheiro demais, né? Não temos. Esse just significa somente. Então, somente muitos, aqui de novo eu tenho uma palavra que significa... As duas gramaticalmente poderiam ser usadas, mas semanticamente não, porque não faz sentido. Se eu estou falando que nós não temos muito dinheiro, apenas alguns reais, então vai ser aqui, ó, letra B, tá? Vai ser a letra B. Esse aqui já não dá mais por causa dessa segunda. Não precisa nem olhar o resto, já está aí, ó, a resposta. Ok? Vamos partir agora para esse there to be, é o verbo existir ou o verbo haver. Esse aqui é facilzinho, é tranquilinho, é rápido, gente. A única coisa que a gente precisa lembrar aqui é que, para falar sobre existir, esse verbo, ele serve para a gente descrever uma situação, um panorama, uma imagem, né? Ele descreve ambientes. E aí, em português, a gente costuma falar assim, e tem 2 cachorros aqui, tem um quadro na parede, tem uma estante de livros. A gente usa o verbo ter. E como o inglês é uma língua bem estruturada, a gente não tem essa licença poética para usar o verbo ter, que indica posse, para falar sobre isso. Aí, em inglês, a gente tem o verbo there to be, que é there is ou there are. There is para singular e there are para plural. Aí, nesse caso... E aí a gente vai ter sempre como tradução o verbo existir, ou haver no sentido de existir, obedecendo às regras, né, da língua portuguesa, da tradução. Mas a gente vai ter assim, ó, afirmativa. There is someone at the door, there are 6 apples. Na negativa, a gente vai colocar o not junto com o verbo. Nunca vai ser junto com o there. There é uma palavra que está aí fazendo uma composição, mas a gente vai usar o not junto com o verbo. Aí, na hora da interrogativa, a gente vai mudar o verbo de posição, não o there. A gente não precisa trazer um verbo auxiliar, tá? Até porque, quando a gente tiver que falar só do verbo to be, vocês vão ver como que ele é forte, poderoso e todo bam, e ele não precisa de verbo auxiliar. Uma ou outra vez ele vai usar um verbo auxiliar. E muitas vezes ele pode ser auxiliar dele mesmo, tá? Então, ele é poderoso a esse ponto.
E aí, quando se trata do verbo there to be, a gente vai colocar para negativa a palavra not aqui junto com o verbo to be. E na hora da interrogativa, é ele que vai mudar de posição. Em vez de falar there is, você vai falar is there. Em vez de falar there are, você vai falar are there, ok? E a gente vai voltar a esse assunto depois, mas até porque é um verbo que é muito frequente na língua inglesa, né? É o único que a gente usa para descrever ambientes, então ele vai ser muito frequente. Vamos falar agora dos artigos indefinidos. E aí eu botei a/n. E todo mundo pensa que são dois. Não são dois, é um só, tá? Isso aí é um só. Ele significa um ou uma. Isso vai depender da palavra que vem depois, tá? Ele nunca vai ser usado, gente, com substantivos incontáveis ou com palavras no plural. Não pode. Por quê? Porque significa um ou uma. É marca de singular. Você colocou isso aí, isso é uma marca de singular, ok? E também de generalização, como é o artigo indefinido. Quando eu falo assim, eu vi um menino, pode ser qualquer menino, é geral, né? Ok? Mas é um só também. Então, qual a diferença? Quando que a gente vai usar um, quando que a gente vai usar outro? A gente vai usar o a, né, antes de palavras que começam com som de consoante. Prestem muita atenção nessa observação. É com som de consoante, tá? Não significa que tem que ter... Às vezes a gente tem uma palavra que começa com H, mas o H é mudo, então quem vem depois dela é uma vogal, e aí você tem que... É o som que importa, não é a letra, ok? E aí a gente tem aqui, ó, a house, a car, a university. Prestem atenção aqui, ó. A gente escreve com U, mas pronuncia U, university, ok? Então, por isso, a gente tem aqui que a gente usa a primeiro, né? Antes. E aqui, diante da palavra wonderful, também aqui é a mesma coisa, o W aqui, ele não tem o som de V, como ele pode ter algumas vezes, né? Ele tem o som... mas ele também, ele não é um som... Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, porque assim, não é o som de vogal, é um som de semivogal, e a semivogal aqui, ela é considerada uma consoante. Então, é por isso que a gente usa o A na frente, a wonderful day. An é usado antes de palavras que começam com som de vogal ou diante do H mudo, tá? Então, eu tenho aqui an apple, an hour, an honor, an island. Aí eu quero dar uma aliviada para vocês, que assim, normalmente em inglês o H é aspirado, né? A gente fala com som de R. Então, como a gente tem aqui, ó, house, a gente tem hair, home, happiness e várias palavras. Mas a gente tem algumas palavrinhas que começam com H mudo, mas são 4 ou 5 no máximo. Depois eu posso até ver para vocês. Aqui eu já coloquei 2. Our, honor, eu posso pensar em heir, que é herdeiro, e também os compostos, os derivados dessas palavras, né? Que também são com H mudo. Mas tem H mudo, a gente começa com N. Vamos ver quais são as observações que a gente precisa ter em mente aqui, ó. AN também deve ser usado quando um elemento será introduzido no assunto pela primeira vez. There is a man looking for you. Tem um homem procurando por você. Que homem, gente? Agora, se tem um homem que está procurando por você, ele está vestindo terno azul. Aí a gente já usa ele, por quê? Porque a gente já sabe que a gente já falou do homem. Então, there is a man looking for you. The man is... E aí,
esse the man a gente vai falar numa outra oportunidade, porque por enquanto a gente está falando só desse que é a marca de singular e que é indefinido. Eu coloquei aqui, ó, I have an idea. Tá vendo que idea começa com vogal? E aí eu coloquei logo em seguida a very good idea. De novo, eu estou falando da palavra idea. Mas aquele conceito de que tem que estar junto, lembra que eu falei lá atrás? Olha como é que a coisa se repete aqui de novo. Aqui eu tenho a palavra very, e o artigo indefinido está antes de very, ele não está antes de idea. Quando ele está antes de idea, eu uso an. Quando ele está antes de very, embora seja idea também, eu tenho que usar o a, porque eu sempre vou respeitar a palavra seguinte, a palavra que está ali, ó, juntinha, tá? Quando você vai fazer referência a algum membro de um grupo, mas que não seja nada específico, aí você também vai usar a ou então an. I need a phone. Que phone? Eu preciso de um telefone. Que telefone, gente? Qualquer um precisa de um telefone. Call an ambulance. Chama uma ambulância. Qual ambulância? Qualquer ambulância, só chama uma ambulância, né? Então, isso é o artigo indefinido que a gente vai usar. É importante nunca esquecer que an significa exatamente a mesma coisa. Gente, isso é muito importante, porque isso parece bobeira, a gente larga isso para lá e, de repente, cai isso numa questão e a gente fica vendido, né, por causa de bobeira. A escolha entre um ou outro será baseada sempre no som inicial da palavra seguinte. Então, eu tenho aqui a boy, um menino. A girl, uma menina. É o mesmo a, gente, que está na frente. Eu só vou saber se é um ou se é uma, dependendo da palavra que vem depois. Ok? An airplane, um avião. An eagle, uma águia. De novo, o gênero vai ser determinado pelo substantivo que vai logo depois desse artigo. Agora, se vai ser a ou an, vai ser determinado pelo som que inicia a palavra seguinte, ok? Vamos ver uma questãozinha aqui de concurso? De novo, eu tenho um texto que é grandinho, né? Mas o que eu preciso fazer? Agora, marque a opção correta do início ao fim. O que eu preciso fazer, gente? Eu só preciso completar esse parágrafo abaixo com os artigos que estão faltando. Eu tenho aqui duas opções. Aí eu tenho que olhar. Preciso ler tudo? Não. Não preciso perder esse tempo. Preciso entender? Muito menos. Muito menos. Não pira, gente. Não pira. Respira. Né? Inspira, respira e não pira. Por quê? Porque às vezes a gente vê um texto gigante e fala, caraca, e agora que eu não sei nada de inglês? Primeiro que você sabe sim. Alguma coisa você sabe. Você tem que respirar e tem que trazer à memória aquilo que você já estudou, tá? E segundo, que você vai ter que olhar aqui só a palavra seguinte. A palavra seguinte aqui, ó, no primeiro espaço, é poor. Começa com P, é uma consoante, né? Vamos ver lá se a Vitória acertou. Se é uma consoante, então a gente tem que ter A na frente, né? Essa aqui não serve, essa aqui também não serve. E aqui, em seguida, a gente tem a palavra important, que começa com som de vogal. Se é com som de vogal, então a segunda opção tem que ser N, não pode ser essa aqui. E the Oscar goes to Vitória Estevam, que acertou logo de cara. Muito bem, Vitória. E por hoje é só. Eu agradeço a vocês. Thank you. Né? No nosso próximo encontro, a gente vai retomar alguma coisa aqui, mas a gente vai ter outros assuntos diferentes. Eu quero encorajar vocês a procurarem esses assuntos na internet, nas gramáticas que vocês tiverem, principalmente lista de exercício. Façam questões de concursos, né?
Não precisa só de ser de concurso militar, não, tá? Façam outras questões, porque depois a gente vai focar em concurso de questão militar, mas é bom que vocês fiquem assim, ó, desmanivrado com tudo que é tipo de questão. Jonathan, a questão aqui é o seguinte, você tem que completar o parágrafo abaixo, tá vendo que tem duas lacunas aqui, né? Que é sobre a Escócia, com os artigos que estão faltando, ok? E aqui embaixo você tem as opções de artigos que estão faltando. Deixa eu apagar aqui para você ver todas as opções. Acontece, o que eu estava falando é que você não precisa ter todas essas palavras, saber tudo ali. Só de você falar assim, é sobre a Escócia. Você tem que saber muita coisa sobre a Escócia? Não, amore, relaxa, tá? Relaxa. Você só precisa saber quais são os artigos e como que eu vou escolher os artigos. Eu vou escolher os artigos com base na palavra que ele precede. Então, aqui, ó, essa primeira lacuna, a palavra que vem depois da lacuna é a palavra poor. Poor. Começa com um P, é um som de consoante. Se tem um som de consoante, aí eu tenho que lembrar lá, ó, no AN. Quando que eu vou usar A? A eu vou usar sempre antes de palavras que começam com som de consoante. E N sempre antes de palavras que começam com som de vogal. Então, na hora de completar aqui, eu olho para essa palavra, por. Eu vou ver que ela começa com P, então eu já sei que eu não posso usar N, porque eu tenho que usar A. Só serve essa aqui ou essa aqui. Então, essa aqui eu já vou eliminar, essa aqui eu já vou eliminar, tá? Esse negócio da gente sair eliminando, é uma técnica de prova de concurso, porque você tem um horário, né? Seu tempo é contado, e aí você não... Na hora que você for fazer a revisão, você não pode voltar lá e ficar em dúvida, olhar tudo de novo, senão você vai refazer a prova, né? Você tem que eliminar para você saber, ó, por que eu eliminei? Porque aqui começou com N, ó, não cabe, não pode. E aqui, na de baixo, a palavra que segue a lacuna começa com som de vogal, então só pode N. No caso, é aqui a letra C, a única que serve. Essa aqui também não vai servir, ok? É porque você tem que entender primeiro a regra, e aí depois que você fizer algum... Aqui, gente, aparece o texto. Mas aí o que acontece? Quando você pega lista de exercício, primeira coisa que você vai fazer não são frases, não é para você completar num contexto enorme. Por isso que é legal você fazer o exercício. Porque você vai fazer aquela listinha só de palavras. A car, a bullet, a house, an apple, an idea, a love, e assim por diante. Aí isso vai introduzindo, vai para a massa do sangue, e depois que já estiver na massa do sangue, você faz esse tipo de questão que é mais elaborada. Ok? Estamos conversados? Ou queremos tem mais alguma dúvida? Thank you so much for your attention. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido entender, ok? Bye, bye. Obrigada, pessoal. Quem ainda não assinou a lista de presença, corre lá no grupo para assinar e o grupo vai ser aberto para vocês comentarem o que vocês acharam da aula. Boa noite, gente. Tchau, tchau.